Agora foi. Bom, e a matéria de análise gramatical, análise sintática, que é o assunto que a gente vai falar nesse momento. O que acontece, galera? Você encontrou uma frase para poder analisar. Imaginemos que tivesse o seguinte. Preste atenção aqui, hein? Preste atenção aqui. O aluno chegou. Imagine que fosse esta frase aqui. Claro que não vai ser uma frase simples dessa, né? Mas, enfim. O cara te deu uma frase e falou assim, o aluno chegou. E ele vai e te pergunta o seguinte, o que é este o? Na hora que pergunta o que é este o, se eu te fizer essa pergunta, o que é o, certamente muitos alunos irão dizer o seguinte, este o, ele é um artigo. Aí eu vou falar assim, poxa, não é isso que eu queria. Ué, mas como assim, professor? Outros vão dizer o seguinte, este o é um adjunto adnominal. Aí eu vou falar assim, pô, tranquilo. Aí o que o aluno vai perguntar na hora? David, afinal de contas, é por esse motivo que eu me confundo. Afinal de contas, este o, ele é um artigo ou este o é um adjunto adnominal? Eu vou falar para vocês, as duas coisas. Mas como assim as duas coisas? Sim. Só que em um momento, eu tive a preocupação em dizer qual é o nome da palavra. E aí, quando eu pergunto a vocês qual é o nome da palavra, a análise que eu estou fazendo é chamada de gramatical. E essa análise gramatical, ela se divide em dois grupos. Você tem um grupo de classes que nós vamos chamar de variáveis. Pode anotar aí. Classes variáveis. O que é a classe variável? Você pega, por exemplo, o artigo. O artigo o, eu posso jogar no feminino, eu posso jogar no plural. Substantivo menino, eu posso jogar no feminino, eu posso jogar no plural. Isso prova que a palavra menino também é uma palavra variável. E, consequentemente, ela tem que se enquadrar neste grupo que está aqui. Falar em classe gramatical variável, eu estou dizendo o quê? Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. São essas 6. Só que eu também tenho outras 4 classes, que são as classes que nós vamos chamar de invariáveis. E essas 4 classes invariáveis são estas: preposição, interjeição, conjunção e advérbio. A preposição, a interjeição e a conjunção, vocês podem anotar aí, não assumem função sintática. Beleza. Não assumem função sintática. E o advérbio é uma classe invariável que tem somente uma função. Pode anotar aí, somente adjunto adverbial. Pode colocar aí. Aí o que vai acontecer? Quando o examinador te cobrar uma análise, ele necessariamente vai ter que pedir para você identificar qual tipo de análise que ele quer que você faça. Uma análise em que a preocupação é simplesmente em dizer qual é o nome da palavra, e essa análise é chamada de gramatical. Quando isso acontecer, nós vamos analisar algo que esteja aqui dentro. Mas em outro momento, ele pode pedir para que você faça análise que é chamada de quê? Sintática. E aí, quando ele for falar de análise sintática, o que você vai ter que saber? Se tem sujeito, se tem um predicado verbal, predicado nominal, se você tem os complementos verbais, que são os objetos diretos, objetos indiretos, se você tem o complemento nominal, se você tem uma adjunta de nominal, enfim. Falar de análise sintática é isto que está aqui. Falar de análise gramatical, alguma coisa que apareceu aqui. Só que o que é comum aparecer em prova não é o examinador pedir que você faça separadamente análise gramatical ou análise sintática. O que é comum ele cobrar é que, ao mesmo tempo, você faça a análise dos dois. E aí, quando você analisa os dois simultaneamente, que foi o que eu fiz aqui, observe. Quando eu chamo o de artigo, eu digo que isso é a classe gramatical. Quando eu chamo o de adjunta de nominal, eu estou dizendo que isso daqui é a função sintática.
Só que, ao mesmo tempo, eu analisei os dois. Ou seja, eu fiz a análise que é chamada de morfossintática. Pode anotar aí. Aí eu estou trabalhando com a análise morfossintática. É aquela em que, ao mesmo tempo, você analisa a classe gramatical e a função sintática. Só que aí o que acontece? O aluno acredita que isso daqui é uma coisa muito complicada. O aluno acha, principalmente, que fazer análise sintática é algo de outro mundo. Você, meu aluno, não. Você, meu aluno, vai achar isso daqui uma coisa muito simples. Sabe por quê? Porque você vai aprender a pensar. E é somente assim que eu vou querer trabalhar com vocês. Eu quero que vocês pensem, que vocês raciocinem. Que aí vocês vão ter um prazer enorme de perceber o seguinte. Primeiro, que essa matéria aqui é muito fácil. E de que, segundo, se você entender essa aula de hoje, você vai dar um passo super importante para a sua vitória, para a sua conquista, para você conquistar a sua vaga. Sabe por que motivo? Porque você, aluno, se souber análise gramatical e sintática, você sabe todo o restante. Porque saber se o verbo é transitivo direto ou indireto é relacionado a isso daqui. Saber se tem acento indicativo de crase depende disso daqui. Saber o que, independente de qual seja a análise que você venha fazer, as matérias, em 80% das matérias que são cobradas em concurso, elas dependem deste quadro que estão aqui, que vocês estão vendo aqui. Agora, como é que se estuda esse quadro de forma correta? Olha só. Se eu te perguntar, preste atenção, o que é isto aqui? O que você vai me dizer? O que é isto aqui? Ah, isso aí pra mim é um ovo. Ah, isso daqui pra mim é uma bola. Eu posso fazer algum tipo de análise gramatical aqui? Não. Eu posso fazer algum tipo de análise sintática? Não, porque eu não tenho frase. Para eu fazer análise, eu tenho que ter frase. Eu não tenho frase. O que eu posso afirmar sobre isso daqui? Que é uma bola, que é um ovo, que é um O. Agora, vamos supor que eu te pedisse o seguinte. Amigos, eu quero que esse negócio aqui seja um artigo. Agora, em vez de você ter uma bola, um ovo, um simples O, eu quero que vocês chamem isso daqui de artigo. Aí você vai começar a raciocinar. Pô, calma aí. Do jeito que está, não pode ser artigo. Por que motivo? Porque o artigo é uma classe gramatical dependente de uma outra classe. Para eu poder afirmar que isso daqui é artigo, eu tenho que fazer alguma coisa a mais, concorda comigo? Sim ou não? Sim. O que você poderia chegar e fazer? Por exemplo, repetindo aquela frase agora. O aluno é inteligente. O aluno é inteligente. Ponto. Aí quando eu falo que o aluno é inteligente, agora é verdade que este O é um artigo. Então observe uma coisa. Por que motivo que agora eu posso afirmar que este O é artigo? Porque o artigo, ele é uma classe gramatical totalmente dependente de um substantivo. Para eu chamar o O de artigo, eu tive que enxergar a presença de um substantivo. Só que quando eu falar em artigo, quando eu falar em substantivo, eu estou falando de que análise? Fala comigo. Análise gramatical. Só que por essa linha de raciocínio, eu consigo compreender o seguinte. Se o artigo é uma classe gramatical que depende necessariamente da presença de um substantivo, toda vez que você tiver o artigo, ele vai ter que aparecer junto de um substantivo. Todo substantivo é um nome. Consequentemente, para você ter o artigo, eu tenho que ter necessariamente esse cara junto do nome. É o que me dá então a certeza de que a função sintática dele será de adjunta de nominal. O cara chega aqui, por exemplo, pergunta, Davis, quem é que é o adjunta de nominal? O adjunta de nominal, ele não tem esse nome por um acaso. Adjunta de nominal é uma função sintática de quem tem que aparecer junto de um nome. Se você pensar direitinho, o artigo é uma classe que depende do substantivo. Então é óbvio que toda vez que eu tiver o artigo, ele vai ter que estar junto do substantivo. Se o substantivo é um nome, todas as vezes que eu tiver o artigo, ele vai aparecer junto de um nome.
Então, logicamente, que o artigo vai ser uma adjunta de nominal. Aí o aluno chega para mim e fala assim, David, olha só, pô, eu entendi perfeitamente por que ele é artigo. Ó, eu entendo porque ele é artigo, eu só não consigo entender porque ele é adjunta de nominal. Eu falo, então você tá maluco. Ah, eu vou falar direito comigo, professor. Pô, que coisa é essa, pô? Não, você tá maluco. Se você entende que ele é artigo e você não entende por que ele é adjunta de nominal, na verdade você não entendeu nada. Aonde eu quero que você chegue, meu amigo? Para você entender a classe, você também tem que entender a função sintática. Quantas vezes eu ouço o aluno falar, de forma completamente equivocada, coisas do tipo, David, análise gramatical eu sei pra caramba, eu só não sei análise sintática. Eu falo, mentira. Não, desculpa, eu sei análise sintática sim, o que eu não sei é classe gramatical. Mentira. É mentira nada, pô, é verdade, pô, mentira. Você só sabe uma coisa se você sabe a outra. Entendam, por exemplo, se eu te perguntar qual é a classe gramatical da palavra inteligente? Se eu te perguntar qual é a classe gramatical de inteligente, eu estou te perguntando alguma coisa que está aqui, certo ou errado? Beleza. Classe gramatical da palavra inteligente, vamos lá. O que inteligente faz na frase? Qualifica aluno. Aí eu vou te pergunto, meu amigo, qual é a classe gramatical de inteligente? Na hora o aluno chega e fala, pô, inteligente, Deus, é um adjetivo. Tranquilo. Aí eu vou e pergunto, pô, o que o adjetivo faz na frase? O aluno fala, pô, Deus, a função principal de um adjetivo é fazer, sabe o quê? É indicar uma qualidade. Essa é a função principal de um adjetivo. Indica qualidade, estado, beleza. Mas é uma qualidade. Mas calma aí. É uma qualidade para quem? O adjetivo indica uma qualidade para quem? Para um substantivo. Então, se o adjetivo é uma classe que é usada para indicar uma qualidade para um substantivo, eu te pergunto, o adjetivo é uma classe que depende do substantivo? Sim ou não? Sim. Então raciocina comigo. Você tem como ter adjetivo se você não tiver substantivo? Existe a possibilidade de você ter um adjetivo? Se você fala assim, pô, adjetivo é uma classe que tem que qualificar o substantivo, então por questões óbvias, você só tem o adjetivo se você tiver um substantivo, ou uma palavra que venha substituir um substantivo. O que te dá certeza de que o adjetivo, ele é uma classe que depende da presença do substantivo? Sim. O que me dá, então, a certeza de que uma das funções do adjetivo é a adjunta de nominal. Só que o adjetivo tem uma outra função. Qual é a outra função do adjetivo? A outra função do adjetivo é a de predicativo. E o predicativo, galera, ora ele pode ser um predicativo do sujeito e ora ele pode ser um predicativo do objeto. Beleza? Mas, em geral, o adjetivo apresenta essas duas funções, a adjunta de nominal ou a função de predicativo. Só que aí, galera, raciocina comigo. Você preste atenção. Eu vi o adjetivo. O adjetivo é uma classe que tem que aparecer ligada a um substantivo. Tá. Aí você viu que isso aqui aconteceu aqui. O adjetivo está ligado ao substantivo aluno. Só que existe alguma chance, embora ela apareça ligada ao substantivo, ela é uma classe que aparece ligada diretamente? Ou seja, ela está junto do substantivo? Sim ou não? Não. Por que não? Porque entre o substantivo e o adjetivo eu tenho a presença de um verbo. Então, eu parto de um princípio, que o adjetivo é uma classe que vai sempre aparecer ligada ao substantivo. E eu já te passo essa afirmação de que, em geral, o adjetivo vai ser ou adjunta de nominal ou ele vai ser predicativo. Em que situação que o adjetivo vai ser adjunta de nominal? Responda você mesmo. Quando que o adjetivo vai ser uma adjunta de nominal? Quando ele aparecer ligado diretamente a um substantivo. Certo ou errado? Certo. Em que situação que o adjetivo vai aparecer como predicativo do sujeito? E aí? Fala. Aí o aluno começa. Ah, pô, tem que ter verbo de ligação. Ah, pô, tem que estar no predicado. Ah, pô, tem que se referir ao sujeito. Por que você não para e pensa de maneira lógica?
Você parte de um princípio que o adjetivo tem duas funções: adjunta de nominal, predicativo. Quando é que ele vai ser adjunta de nominal? Quando ele aparecer ligado diretamente ao substantivo. Em que situação que ele vai ser predicativo? Quando ele não for adjunta de nominal. Como assim? Quando ele não estiver ligado diretamente ao substantivo, o adjetivo vai ser adjunta de nominal? Para e pensa. Você vai partir desse princípio. Ele é adjunta de nominal ou ele é predicativo? Mas o adjetivo, para ser adjunta de nominal, como qualquer outra adjunta de nominal, ele tem que ser ligado diretamente ao substantivo. Se o adjetivo não estiver ligado diretamente, ele é adjunta de nominal? Não, ele é predicativo. Consequentemente, quando você pega essa palavra que está aqui, inteligente, a classe gramatical é adjetivo. Mas a função sintática não tem como ser adjunta de nominal por um simples motivo, porque não está ligado diretamente ao substantivo. Então você descobriu que esse cara não é adjunta de nominal. Sobra para ele ser o quê? Predicativo, que neste caso será um predicativo do sujeito. E a propósito, galera, quem é o sujeito dessa frase? O aluno. Quem é o núcleo do sujeito? Aluno. Só que aluno está sozinho? Não. Quem é que está junto dele, dentro do sujeito? O o. É por esse motivo que o sujeito é tudo isso daqui, o aluno. O núcleo é aluno. Só que no sujeito, o núcleo não está sozinho. Tem alguém junto a ele. Ou seja, um adjunto dele. Um adjunto do nome. Um adjunto adnominal. Logo, o que eu fiz aqui? Uma festa. Eu disse a classe gramatical do U, se eu entendo que está ligado diretamente ao substantivo, a função sintática é adjunta adnominal. Eu vi que para chamar esse cara de adjetivo, eu tive que enxergar o substantivo. Só que, neste caso, ele não está junto do nome. Ele não está ligado diretamente ao nome. O que me dá certeza de que adjunta adnominal ele não é. O que sobra para esse maluco ser, nessa frase, é um predicativo, que no caso é um predicativo do sujeito. Anotem isso daí agora para a gente poder continuar. Vamos lá. Deixa eu mandar aqui mais um beijão para minha galera. Tamires, depois tem que editar, hein? Tamires, depois tem que editar isso daqui. Vamos ver aí, quem é que está entendendo tudo? Quem está firmeza? Isso aqui é só o começo. Facinho, facinho, facinho. Copia aí, vai lá. Então sai da frente, pô. Então sai da frente. Vamos lá, galera. Som. Rapaziada, eu vi alguns alunos falando que tá travando. Pô, pra mim tá rodando aqui direitinho, cara. Isso aí certamente é a conexão de vocês, cara. Pede pra galera assistir pelo link direto. Eu não sei se a rapaziada tá assistindo pelo site. Tenta assistir direto pelo link. Vê o que vocês acham. Deixa eu ver como é que tá aqui a galera. Rapaziada, firmeza, professor? Show. É só clicar bom dia, bora. Carregando. Show. Travou? Não. Ótima explicação. Beleza, Cristiane? Maravilha, firmeza, professor? Tamo junto. Tudo ótimo. Vamos que vamos. Tamires, depois tem que cortar isso daqui, minha filha. Vamos lá. Vamos pegar exemplos pra gente complicar esse negócio aqui. Vamos comigo, parceiro. Vou apagar aqui
Vou apertar, mas não vou acender agora. Se segura, malandro. Pra fazer a cabeça tem hora. Chamem seus amigos. Chamem seus amigos. Galera, todo mundo, agora, pega o link, dá uma compartilhada assim, pluf, rapidinho. Joga ali o link no seu perfil. Puf, rápido, só isso. Nós temos mais de 700 alunos já assistindo. Eu quero chegar pelo menos a 2.000 até o final. Pega o link agora que tá aí e distribui lá no teu perfil. Amigos, aula do professor David Xavier agora, corram. Joga no seu perfil. 1 minuto para você fazer isso. Dá essa moral pro seu amigo, dá essa moral pro seu professor. Puf, só isso. Pega o link, puf, joga lá no seu perfil, compartilha e acabou. Rápido, pra gente lotar mais ainda essa sala. Vambora! Compartilha aí, enquanto eu vou escrever aqui uma frase. Dá essa moral aí. Vambora. Se segura, malandro. Pra fazer a cabeça tem hora. Sua. Venham comigo. Venham. Imagina que eu te perguntasse assim, alunos, som. Imagina que eu te perguntasse assim, qual é a classe gramatical da palavra sua? O que você iria me dizer? Qual é a classe gramatical da palavra sua? E aí, meus amigos? Aí o que muita gente iria dizer? Ah, David, o sua? Classe gramatical? O sua é um pronome possessivo, né, professor? Sua é um pronome possessivo, não é? Não. Mas não é possível, professor. Pô, meu, minha, seu, sua. Não é pronome possessivo, não. O que esse sua é? Esse sua daqui é um verbo, filho. Para de palhaçada, professor. Sim. Para de palhaçada, professor. Sim. Esse sua daqui é um verbo. Suar. De eu suo, tu suas, ele sua. É um verbo? Por que motivo que você não tem nenhuma chance de dizer que esse cara daqui é um pronome? Galera, o pronome não é uma classe que recebe o nome por um acaso. Não tem nada para chamar? Pô, então chama logo de pronome aí, porra. Não é isso não. O pronome é uma classe que tem que trabalhar para o nome. Se em vez de eu falar sua, do verbo suar, eu falasse assim, sua colega é bonita. Que isso? Sua colega é bonita. Aí eu poderia continuar falando que esse sua daqui é um verbo? Não, eu não poderia falar isso. Sua é um verbo? Não. Esse sua que aparece aqui, agora está trabalhando pro substantivo. Esse sua que está aqui, trabalha para um substantivo. Todo substantivo é um nome. Então, o sua é uma classe que trabalha para o nome. É por isso que alguém tem o nome de pronome. Só que a rapaziada fica querendo se limitar a ficar gravando lista de pronomes. Pronome pessoal no caso reto. Eu, tu, ele, nós. Pronome pessoal no caso isso. Eu, você. Nome possessivo, meu, minha, teu, sua. Nome oblíquo, me, mim comigo, te, ti contigo, você. Só que antes de ele ser oblíquo, antes de ele ser possessivo, antes de ele ser demonstrativo, ele tem que ser pronome, filho. E o pronome é uma classe que tem que trabalhar em prol de um nome. Então você jamais vai enxergar pronome se não tiver nome. Você tem que raciocinar porque é isso aqui que faz a diferença lá na frente. Quando você diz que tem dúvida, por exemplo, em acento indicativo de crase, é porque você não sabe achar o artigo. Quando você diz que tem dúvida em regência, é porque você não sabe analisar se um verbo é transissivo direto ou indireto de forma lógica. Eu quero de você, meu aluno, o raciocínio lógico. Esse camarada que está aqui, sem dúvida alguma, tem essa classe gramatical.
é um pronome, neste caso aqui, possessivo. E a sua função sintática é de adjunto adnominal. Ele está junto do nome. Bom, eu quero colocar mais frases. Vai lá. Copia essa frase aí rapidinho para a gente continuar. Rapidinho. Galera, compartilha lá. Pega o link que está aí, ó, que vocês estão assistindo. Avisa para a galera que está no site para assistir direto pelo link. Pega o link, compartilha lá no teu perfil. Dá essa moral pro seu amigo, chama, mente pro seu amigo, fala assim, poxa, é a melhor aula de português que eu estou assistindo na minha vida. Aí seu amigo vai ficar curioso e vai vir. Quebra essa ideia pro seu amigo, vai lá. Tem um brinde hoje para todo mundo que estiver presente, hein? Um brinde é só para quem estiver assistindo a aula. Daqui a pouquinho eu dou para vocês. Copiei rápido. Só trocar pilha aqui enquanto isso. Antes que a pilha caia. Vou acertar aqui a câmera. Som. Vamos lá. Se segura, malandro. Olha só. Vocês certamente já ouviram falar também na classe numeral. O que o numeral ele faz dentro de uma frase? Numeral é uma classe que é usada para indicar o quê? Uma ordem, uma quantidade. Dá um exemplo para mim de numeral, por favor. Dá um exemplo de numeral, por favor. 2 amigos, 2 irmãos, 5 alunos, o primeiro menino. Caramba, olha que coisa interessante. Quando você pegou uma frase para você me dar exemplo com o numeral, na hora o que foi que você me deu? Você colocou aquele cara ligado a quem? Observa, 2 alunos, 1 aluno, 1 menino, 5 pessoas. Você colocou aquele cara ligado a substantivo. Sabe por que motivo? Porque o numeral, ele também é uma classe gramatical que depende da presença de um substantivo. Gente, olha só o que a gente viu por enquanto, só para vocês ficarem ligados. Quando a gente vai analisar uma frase sintaticamente, o primeiro momento que surge é uma dor de cabeça enorme. A gente fica assim, caramba, o que aquele cara é, o que aquilo é? Mas observe, se você consegue analisar a classe gramatical, sabendo por que motivo que ela tem aquele nome, por que o cara é artigo? Não gravar, porque quem grava não passa em nada. Por que aquele cara é um adjetivo? Por que aquele cara é um numeral? Por que o cara é um pronome? Por quê? Se você começa a raciocinar, você aprende análise sintática ridiculamente. Isso aqui é muito fácil. Só que para isso você depende da lógica. É assim que eu gosto de trabalhar. Para quem está chegando agora, eu não suporto regra. Eu quero que o aluno aprenda raciocinando, porque é somente assim que você vai passar. Gente, vamos comigo de novo aqui? Olha só. Se eu te perguntar, quem é que pode ter função sintática de adjunta de nominal? Primeiro pré-requisito você vai pensar, quando eu falo adjunta de nominal, esse negócio de nome, isso aqui se refere ao quê? É substantivo. Quem é que tem a função de adjunta de nominal? Logicamente, que são aquelas classes gramaticais que podem aparecer juntas do nome. Ou seja, são as classes gramaticais que aparecem juntas de um substantivo. Aí, vamos ver. O artigo,
depende do substantivo? Sim. O adjetivo depende do substantivo? Sim. O numeral indica uma quantidade de quê? De substantivo. O pronome é uma classe que aparece ligada ao substantivo? Sim. Então observe uma coisa. Logicamente, são essas classes gramaticais que vão ter função sintática de adjuntos adnominais. São as classes gramaticais que aparecem ligadas ao substantivo. Você, quando observa uma frase enorme dentro de uma prova, por que motivo que aquela frase é enorme? Observe. Raciocina comigo. Imaginemos o seguinte. Não existisse substantivo, tá? Dentro da frase não existe substantivo. Se não existir substantivo, você tem artigo? Não. Você tem adjetivo? Não. Você tem numeral? Não. Você tem pronome? Não. Então essas daqui estão fora. Aí você tem o verbo. E você pode ter essas 4 classes daqui, certo? Só que dessas 4 classes que estão aqui, essas 3 classes, elas não têm nada para o examinador falar em análise sintática. Porque essas 3 classes que estão aqui, elas não assumem função sintática. Aí sobra o advérbio. Anota aí, anota não, veja o que eu coloquei para vocês aqui do lado. Quantas funções sintáticas tem um advérbio? Só uma. A única função sintática do advérbio é a adjunta de nominal. Gente, eu vou repetir tudo que eu acabei de dizer para você entender por que motivo que uma frase é enorme. A frase ela só é enorme quando você encontra dentro da frase por um motivo. Porque o cara coloca o substantivo e várias palavras que podem ser ligadas ao substantivo. Porque se uma frase não tem substantivo, artigo não vai existir, adjetivo não vai existir, numeral, pronome não tem como. Ou seja, a ausência do substantivo faz com que nada disso daqui exista. Então a frase já diminuiu. Aí ele vai te pedir para analisar a função sintática de alguma coisa que sobra. Porra, a única coisa que sobra que tem função sintática é o advérbio, pô. Só tem adjunta adverbial. Então você pode ter certeza que eu estou te falando. A frase vai ser enorme porque ele vai colocar substantivos, vários substantivos. E para cada substantivo, ele coloca artigo, adjetivo, numeral, pronome ligado a ele. Aí você vai ver a frase enorme. E por esse motivo você vai achar que a frase é difícil. Mas não é. Se você pega e pensa da forma como eu estou te falando, você raciocinar da forma como eu estou te falando, você vai entender o seguinte, olha só. Eu quero ter um artigo. Eu quero ter um pronome. Eu quero pensar em colocar um adjetivo. Eu quero pensar em colocar o numeral. Gente, eu quero ter um artigo, eu quero ter um pronome, eu quero ter um adjetivo, eu quero ter um numeral. Isso aqui só é verdade? Isto aqui só é verdade? Isto aqui só é verdade, isso aqui só é verdade se eu tiver substantivo. Se eu não tiver substantivo, nada disso é verdade. Aí você vai pensar, o substantivo é o nome. Quais são as classes que podem aparecer juntas do nome? São essas daqui. E as suas locuções, né? Locução pronominal, a locução adjetiva. Em outra oportunidade a gente vai ver. Mas são essas 4 classes aqui que são ligadas ao substantivo. Portanto, são essas as classes que podem ser adjuntos adnominais. Ponto. David, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Eu estou achando ridículo, estou achando muito fácil. Mas é fácil, cara. O problema é que, tradicionalmente, as pessoas gostam de explicar para os alunos assim. Capítulo 1, artigo. Capítulo 2, pronome.
capítulo 3, numeral, capítulo 4, não sei o quê. Aí depois começa a analisar sintaticamente. Aí você já não lembra do capítulo 1, não lembra do capítulo 2. E além disso, na prova não cai assim, separadamente. Na prova cai tudo junto. A análise que cai em prova é morfossintática. Não é análise separada, a gramatical da sintática. É tudo junto. Gente, e não tem outra maneira de raciocinar. É só você pensar. Sabe qual é a diferença entre eles? Por exemplo, a gramática normativa te dá uma classe para o substantivo que tem a função de fazer o quê? Indefinir, demonstrar, indicar posse. Quem é que faz isso para o substantivo? O pronome. A gramática normativa te dá uma classe que tem a função de qualificar o substantivo. Quem é que tem a função de qualificar o substantivo? O adjetivo. Ela te dá uma classe que tem a função de indicar uma quantidade de substantivos. Quem é que faz isso? É o numeral. Só você pensar nisso, meu parceiro. Estamos juntos? Vamos aos exemplos? Vamos às frases? Professor, tá muito fácil, professor. A galera que tá chegando aí agora, rapaziada, sejam bem-vindos ao aluno do professor David Xavier. 13 anos, galera, trabalhando com concurso. 13 anos me dedicando à aprovação da galera. E, graças a Deus, aprovando muito. Hoje está tendo um concurso da Polícia Civil. Nesse exato momento, aqui no Rio de Janeiro, enquanto eu estou dando esse aulão para vocês, eu estou com uma galera, mais de 200 alunos, fazendo uma prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Hoje à tarde eu vou saber o resultado dessa prova. E aí vocês vão me acompanhar para que saibam. Vejam depois no perfil do professor David Xavier o que os alunos vão falar da prova. Pô, caiu tudo que o cara deu, caiu, por quê? Explicar, estudar certo, ensinar certo, ensinar direcionado realmente para concurso, faz o resultado do aluno ser rápido. Faz o resultado do aluno ser bacana. É isso que eu faço. Eu odeio trabalhar... Ah, David, você tem como explicar para mim, por exemplo, derivação prefixal, sufixal... Sua prova vai cair isso? Não. Então você não tem que estudar. Você tem que saber avaliar o que a sua banca te cobra, para que você estude só o certo. Se você estudar só o certo, vocês vão estudar 10% do que é necessário, só para que vocês tenham noção. Mas é estudar de forma correta. Isso vocês vão aprender comigo, só acompanhar o professor David Xavier que vocês vão ver. Galera, tá chegando agora, um grande prazer mais uma vez. Galera da antiga, meus fiéis parceiros aí, já estão comigo há bastante tempo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por ter aberto a porta de sua casa mais um domingo para que eu pudesse invadir a sua privacidade. Um beijo para você, um beijo para sua família que está aí quietinho, deixando você assistir. Vamos comigo aqui, vem. Aí eu coloquei aqui algumas frases, rapidinho. E aí, como eu já falei tanta coisa, eu vou analisar aqui rapidinho, só para a gente não passar em branco, tá? Bota aqui, menina é o sujeito, elogiar é um verbo transitivo direto, chegou ao curso, eu tenho um verbo intransitivo, e ao curso é um adjunto adverbial de lugar. O quando é uma conjunção temporal, mas isso deixa para depois, tá? Este o que está aqui, o objeto direto. Agora reparem, a classe gramatical e a classe gramatical dessas duas palavras, eu posso dizer que a classe gramatical é a mesma? Não. Por que eu não posso dizer que a classe gramatical é a mesma? Gente, vem comigo aqui rápido. Este a que está aqui aparece ligado a um substantivo, ok? Menina é um substantivo. Este a, então, é um artigo. Perfeito? Só que este o que aparece aqui, eu também acho que ele é artigo. Não, filho. Primeiro que ele não está ligado a substantivo. Se ele não está ligado a substantivo, não tem a menor chance de você falar em artigo. Não viaja, não. O que este o daqui faz? Em vez de eu falar assim, a menina não elogiou o João, a menina não elogiou o José, a menina não elogiou o professor, a menina não elogiou o amigo. Em vez de eu usar o nome, ou seja, em vez de eu usar o substantivo e falar elogiou o professor, elogiou o aluno, elogiou o José, elogiou o João, eu não vou usar o nome. Eu vou usar uma classe trabalhando para ele. Ou seja, eu vou usar uma classe que trabalhe para o nome. E por esse motivo eu vou usar o pronome. Neste caso, ele é um pronome oblíquo, que em outra oportunidade
vocês poderão estudar isso daqui com o professor David Xavier, beleza? Então, este A daqui é um artigo. Função sintática, adjunta de nominal. Este O não tem a mesma classe. Enquanto aqui é um artigo, aqui ele é um pronome oblíquo. Função sintática, logicamente, diferente. Esse daqui é adjunta de nominal e esse daqui um objeto direto. Tranquilos? Copia aí pra gente continuar, galera. Rápido, 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 rápido. Deixa eu ver como é que tá a minha tribo lá. Bora, rapaziada. Vou convidar meu amigo aqui rapidinho, professor. Vou convidar meu amigo, posso? Fica à vontade. Quantos? Vou convidar meu amigo aqui rapidinho, professor. Vou convidar meu amigo, posso? Fica à vontade. Quantos? Beijão aí. Um minuto mandando beijo pra galera. Sandra Pessene, um beijo enorme pra você. Mila Chaves, um beijão. Cleidineia Cristina Vislene Silva, um beijo maravilhoso, um beijo gostoso pra vocês, galera. Um beijo pra Luciane Batista, um beijão pra você. Ana Barcelos, Fernanda Gomes, Dani Lobato, Glaucio Augusto Sampaio Souza. Eu só vi o seu inbox hoje, meu parceiro. E aí amanhã eu vou conversar contigo lá no inbox, valeu? Um abraço pra você, parceiro Glaucio, da antiga. Jefferson Vieira, um abraço pra você, meu irmãozão, valeu pela moral. Wellington Ireno, um abraço, meu parceiro. Estamos juntos. Ana Carla Bastos, Mila Chaves, um beijo. Sandra Dias Serra, Mila Chaves já foi, Luciana Batista já foi, Juliana Batista, Cleidiné já foi, Cleia Lima, e um beijo para todos os maravilhosos alunos que estão do outro lado. Eu quero continuar, porque você quer ser aprovado. Então vamos ao que interessa. Vamos arrebentar, meus amigos. É hoje, parceiro. Vamos lá. Aí, eu analisei aqui a classe gramatical de animado, a classe gramatical do O. Professor, posso fazer uma pergunta? Fala aí, o que você quer? Como é que eu vou fazer? Calma. Olha só. Eu encontro aqui aluno, que é o meu substantivo. Lindo. Aí agora o que eu vou fazer? Vou analisar a classe deste O. O O que está ligado diretamente ao substantivo. Qual é a classe gramatical desse cara? Artigo. Lindo. E este animado que aparece aqui, o que ele é? Um adjetivo. Perfeito. O que ele faz para animado? David, ele indica uma qualidade, ele indica o estado, então esse camarada tem que classe gramatical? Adjetivo. Tá. Analisei a classe, mas agora eu quero saber também a função. E aí eu quero saber a função, então vem comigo. Quando eu falo o aluno animado, este O que apareceu aqui é um artigo, função sintática, adjunto, adnominal. Aí você pegou o outro adjetivo. Aí você vai partir de um princípio o quê? Ah, David, ou eu vou chamar esse cara de adjunto adnominal, ou eu vou chamar esse cara de predicativo. Só que o problema, professor, que embora ele faça referência ao substantivo aluno, eu não tenho como chamar de adjunto adnominal algo que não esteja ligado diretamente ao nome. Então, adjunto adnominal, esse cara não é. O que sobra para esse marginal? Predicativo. Que neste caso será um predicativo do
sujeito. Que isso, professor? Lindo! Professor, posso ficar até o final da aula? Vocês vão assistir a melhor aula da sua vida. Já falei para vocês. Este verbo daqui é um verbo de ligação. Chegará o momento de a gente estudar tudo isso. Anota aí pra gente continuar, meus amigos. Anota aí, anota aí, anota aí. Bora! Vamos comigo? Espera aí, professor, deixa eu copiar. Caraca, eu quero trabalhar, amigo, eu quero dar aula. Eu quero dar aula, eu quero dar aula. Tá bom, professor, então vai lá. Obrigado. David, o que foi? Tem mais coisa, professor? Claro. Claro, filho, claro. David, sim, o que você quer? Explica mais devagar. Pô, tô indo devagarzinho, pô. Ah, tá sim. Vamos comigo de novo. Vem comigo, turma. Pra gente fechar essa primeira parte aqui. Minhas duas lindas amigas chegaram animadas.